Olha só o motivo que muitas pessoas acabaram votando no Partido dos Trabalhadores. É isso aqui, ó. As empregadas domésticas passaram a ter direitos trabalhistas a partir do momento em que o PT ganhou a eleição. Isso é um fato. E aí o Ministério do Trabalho descobriu essa atrocidade, mais uma. Tá aqui essa matéria da Folha de São Paulo. Mulher é resgatada no Ceará depois de trabalhar sem salários por 55 anos para 3 gerações de família. Ela começou a trabalhar lá com 7 anos de idade, trabalhou por 55 anos sem salário. Muitas pessoas que pegam, essas meninas para criar, na verdade não tem nenhum tipo de boa intenção. A única intenção que tem por parte dessas famílias que pegam crianças do interior e levam para suas casas na capital é escravizar, é explorar. Por isso precisamos, de fato, de governos que deem assistência àqueles que estão desamparados, para que isso não aconteça mais. E é preciso também fortalecer o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Polícia Federal, o Ministério Público, para combater a exploração, para combaterem o trabalho análogo à escravidão. Isso ainda vai dar uma sobrevida para a esquerda, que é, neste momento, a única força política que, de fato, se coloca contra essas atrocidades que algumas famílias cometem ao explorar outros seres humanos, inclusive a partir da infância. E não vamos nos esquecer também que o Romeu Zema, que não tem chance nenhuma de ser eleito presidente da República, nem ele, nem o Ronaldo Caiado, eles não têm chance. Mas o Romeu Zema esses dias defendeu o trabalho infantil. Então, a consequência do trabalho infantil é isso aí, ó, exploração. Nessa matéria, tá aqui, né, ela tá... um resumo da matéria no Facebook. Ela diz que essa menina, quando era uma menina, agora já é uma senhora, já tem 62 anos de idade, ela foi impedida de frequentar a escola. Nós estamos vendo parcela da direita brasileira numa campanha muito grande contra os estudos, contra as universidades, contra as escolas. Nós sabemos que o mundo, o Brasil, os estados, as cidades precisam sim de trabalhadores braçais, de trabalhadores dessas profissões que erroneamente se consideram profissões humildes, mas são profissões. É venda da mão de obra para ganhar dinheiro. E o fator fundamental é que nós somos um regime capitalista. Então, no regime capitalista, as pessoas têm que ser realmente incentivadas a querer ganhar mais. E é muito bom que, por exemplo, nos dias atuais, os pedreiros estejam cobrando mais caro para fazer os seus trabalhos, para prestar o seu serviço, para venderem a sua mão de obra. É só um exemplo. E que sim, está faltando sim mão de obra em certas empresas, em certos ramos da economia. Porque se os salários estão baixos e as pessoas têm condições de ganhar mais, que elas possam ter sim a oportunidade de ganhar melhor e que as instituições se fortaleçam para que não tenha mais esse tipo de exploração. Aí a gente vem para cá, amigos e amigas, e vê a situação dos Estados Unidos. Essa influencer, ela é uma brasileira que vive nos Estados Unidos, chama Saboia Elizabeth. Olha como é que estão os supermercados estadunidenses. Estados Unidos que hoje é administrado pelo chefe da família Bolsonaro, que é o Donald Trump. Vamos lá. Estados Unidos, os detergentes para lavar roupas com a corrente e o cadeado, porque aqui acontece muito furtos. E eu perguntei para a moça, como é que as pessoas furtam estes detergentes deste tamanho? Olha aí, ela disse, a pessoa entra aqui, pega e sai correndo. Olha, todos no cadeado. A situação lá tá caótica, vai de mal a pior. Aí o Rachadinha foi lá, nos Estados Unidos, mais uma vez, lamber as bolas, ou quer dizer, as botas do Trump, e ele só fala no Lula. O Rachadinha só fala no presidente Lula. Ainda bem que o Lindbergh deu uma boa resposta. Veja só, o Lindbergh gravou um vídeo em resposta a esse vídeo do Rachadinha, quer ver? O que passa na cabeça de uma pessoa que não enxerga a força que o Lula faz para que os produtos brasileiros sejam tarifados pelos... Ô, mentiroso, foi você que, ao visitar o Trump, trouxe o tarifaço pro Brasil. Você e seu irmãozinho, o Lindbergh Farias, sabiamente, lembrou esse fato. Vamos colocar aqui o Lindbergh Farias comentando sobre o tarifaço que o Flávio Rachadinho e o Eduardo Bolsonaro trouxeram pro Brasil, prejudicando as empresas brasileiras. Vamos lá. Olha como esse Flávio Bolsonaro é cara de pau. Eles pensam que a gente não lembra que quem começou a campanha pelas tarifas foram eles, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Eu vou proteger o Brasil do Lula
e das tarifas. Veja agora esse vídeo. Esse vídeo foi logo depois do Trump, lá atrás, ter imposto aquele tarifaço de 50% contra o Brasil, em que ele fez aquela carta falando do julgamento de Jair Bolsonaro. Olha o que falou Eduardo Bolsonaro. O senhor entende que o seu processo, a sua movimentação nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, isso é maior do que essas sanções que o brasileiro está sentindo na economia? Olha a resposta do sujeito. Como, por exemplo, esse 50% do tarifaço? Bem, quando isso foi levado à mesa do presidente Trump, nós ficamos muito felizes que ele voltou os seus olhos total à atenção do Brasil, começou a... Eles levaram à mesa do presidente Trump. Tá explicado. Quem trouxe tarifaço pro Brasil foi o Tariflávio e o Eduardo Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro com certeza sabia de tudo que eles estavam fazendo de ruim com o Brasil. E mesmo assim deixou eles fazerem, né? falar, inclusive na sua rede social, sobre o Brasil, ele optou por fazer as tarifas. Eu confio no presidente Trump. Veja isso aqui. Isso é uma carta do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. No dia do tarifaço anunciado pelo Trump, olha o que escreve eles. O presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com essa escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Olha aqui. Esse é o texto do Eduardo Bolsonaro. Traidores da pátria. Flávio, pare de passar vergonha. Deixe de atuar contra o país. Boa. Ainda bem que o Lindbergh Farias usa bem as redes sociais, porque a maior parte da esquerda não usa, não. E não tá nem aí para quem tá utilizando as redes sociais. Bom, vamos lá. O Ottoni de Paula, que é outro político que sempre tá nas redes sociais fazendo bons comentários, também falou sobre o entreguismo da família Bolsonaro. Ele tá batendo muito pesado nisso. Apesar que o Caiado, que é o candidato que ele apoia, que não tem chance nenhuma de chegar perto, né? Nem talvez do 3º lugar, é provável que ele fique atrás do Renan Santos, se é que o Caiado vai ser candidato à presidência da República, porque ele não tem um apoio nem mesmo do próprio partido. O Caiado também não é um cara nacionalista e nem defensor de soberania nacional. Mas o Ottoni de Paula falou, né, que o tema, né, da campanha de 2026, e isso favorece o presidente Lula. Pode ser sim a soberania nacional. Vamos lá. Primeiro, a família Bolsonaro pede para que os Estados Unidos apliquem tarifas no Brasil. Depois, Flávio Bolsonaro oferece as nossas terras raras para os interesses norte-americanos. Agora, ele fala mal do Mercosul e também fala em favor dos interesses das bandeiras, das empresas de cartões de créditos norte-americanos. Ou seja, fala em negociar o nosso Pix. Simples assim. Se ele está falando em favor das empresas dos Estados Unidos, de cartão de crédito, ele está colocando na mesa o Pix para ser negociado. E por último, Flávio Bolsonaro pede para Trump sacanear o Brasil só depois das eleições. Sim, ele pediu para Trump não tarifar o Brasil agora, porque iria favorecer Lula. Tarife depois das eleições. Afinal de contas, eu sou o seu candidato à presidência da República. Que vergonha. Que vergonha Flávio Bolsonaro faz o Brasil passar. Um candidato à presidência da República que deseja tanto chegar ao poder, nem que para isso tenha que entregar o Brasil aos interesses de Trump. A política e essas próximas eleições, cada dia que passa está deixando de ser um debate ideológico entre direita e esquerda. O debate será soberania nacional. O que nós queremos? Um presidente que defenda a soberania nacional ou um presidente que entregue o Brasil aos interesses estrangeiros? Bom, o Lula defende os interesses brasileiros, a soberania nacional. O Flávio Rachadinha é funcionário do Donald Trump. É subordinado ao presidente dos Estados Unidos. Especificamente aos interesses norte-americanos. A escolha será nossa. Precisamos defender
a soberania nacional. Falar em soberania nacional, tá certinho, né? O Ottoni de Paula. Bom, o Trump, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, interferiu na FIFA, pediu pra suspender um cartão vermelho que o jogador dos Estados Unidos lá levou por ter feito uma falta feia no outro jogador. E, segundo o Guga Chakra aqui, a Bélgica, que ganhou de 4-1 dos Estados Unidos, humilhou o chefão do Flávio Rachadinho, o Donald Trump. Então, a verdade é o seguinte: eles não são invencíveis. Inclusive, os Estados Unidos perdeu a guerra pro Irã. Mas tá aqui, ó. Olha essa matéria que eu acabei de ver. Nem vou colocar ela na tela, vou ver se aparece aqui. Acho que não tá aparecendo, não. Ah, não, tá aparecendo aqui, ó. Em ofício, Itamaraty admite risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Olha que coisa absurda, né? Chanceler Mauro Vieira respondeu a questionamentos da Câmara dos Deputados sobre decisão de Washington de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. O crime organizado realmente provoca o terrorismo aqui no Brasil. Agora, essa turma da extrema-direita defender intervenção dos Estados Unidos, intervenção armada, bombas estadunidenses no Brasil, e eu não duvido que isso aconteça, que o Trump, ele é doido, e ele tá mordido de raiva porque o Irã humilhou os Estados Unidos. Pode acontecer essa atrocidade, hein? Essa desgraça, eles mandarem aqueles jatos, aqueles aviões deles, jogarem bombas, né? Se fizer na Venezuela, pode fazer no Brasil também. O Brasil não tem uma defesa capaz de impedir isso, ao que tudo indica. É lamentável, né? O Lula até chegou a falar na fabricação de armas nucleares para se defender dessas agressões estadunidenses. Então vamos ficar de olho, né? Bem aberto, ver como que isso termina, mas... E a família Bolsonaro articulou essas coisas ruins contra o Brasil, né? Isso é o problema de ter vira-latas entreguistas empoderados. Eles pioram a situação do país em que eles atuam. A chance do Lula ganhar é muito grande, a chance do Rachadinha perder é maior do que a dele ganhar, mas eles podem articular realmente até ataques, né, militares contra o Brasil, lamentavelmente. Esse é o canal A Voz do Cerrado, estamos aqui fazendo e levando adiante o bom debate, né? Você que não está inscrito, se inscreva, tem aqui o Live Pix, tem também esse QR Code da nossa conta né, que é do nosso Pix, que é esse aqui, ó, pixdocerrado@gmail.com. Quem acreditar que é importante fazer essa disputa contra a extrema-direita, manda qualquer valor, seja através do Live Pix, seja através dessa chave Pix aqui. No Live Pix você manda a contribuição e manda uma mensagem também. Estamos aguardando, né, chegar essa contribuição. Um abraço e até o próximo vídeo.